Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu sempre tive muito medo do meu marido e nem poderia ser diferente. Quer dizer, nem sei se é medo a palavra mais apropriada. O Rubens sempre foi do tipo muito sério, mas por outro lado, nunca foi assim um homem violento. Comigo, pelo menos, ele nunca agiu com violência. Só que ele tinha aquele jeito assim estourado, sabe? Não gostava de ser contrariado. Chegava a ser grosso, até com as pessoas de fora, inclusive comigo. Ai de quem fosse contra alguma coisa que ele dissesse. Ele já olhava atravessado na mesma hora. Não pedi tua opinião. Fica quieto aí no teu canto que a conversa não é contigo. Olha quantas e quantas vezes ele me distratou até na frente de uma visita. Quando isso acontecia, eu ficava morrendo de vergonha. Por esse motivo, fui criando um certo medo dele. Medo de contrariá-lo, sei lá, de bater de frente com ele. Medo que, de certo modo, pode até ser um pouco confundido com respeito. Enfim, para evitar confusão, eu evitava a todo custo bater de frente com ele. E é justamente por ele ser assim desse modo, estourado, grosso, até estúpido às vezes, que eu não entendi por que o nosso vizinho começou a vir com aquela conversa mole para cima de mim. Para usar o português bem claro, ele começou a me cantar assim, na maior cara de pau. Mesmo conhecendo o jeito do meu marido, e ele conhecia, até porque os dois eram amigos, ele passou a me fazer elogios, ele passou a dizer que eu estava bonita, a dizer umas gracinhas assim, sabe, em tom de brincadeira, mas quando ele começou com essa coisa de me elogiar, de brincar, eu pensei até em contar tudo pro Rubens. Só que não sei, conhecendo o Rubens do jeito que eu conhecia, ele não ia deixar barato. Na verdade, eu só não falei nada por medo de que tudo acabasse em confusão. E também porque pensei que, por eu não estar dando confiança, logo ele se tocaria e pararia com aquelas gracinhas. Só que não parou. Não parou mesmo. Pelo contrário, bastava a gente se cruzar na rua, ou então ali mesmo na calçada, ou por sobre o muro, que ele já vinha com uma piadinha. Sabe aquele tipo de homem que você percebe de saída que é safado? Mais do que safado, ele era assim exibido. Eu já tinha cansado de flagrá-lo, me espiando pela janela enquanto eu estava ali estendendo roupa no varal. Às vezes, ele também apontava a cara ali no muro e ficava falando coisas assim que eu não tenho coragem nem de falar aqui. E tudo assim na maior cara dura, como se tivesse certeza de que eu não falaria nada para o meu marido. Quer dizer, ou ele tinha certeza, ou então não tinha medo do Rubens. Apesar de não ficar dando confiança para ele, no entanto, eu também não pedia que ele parasse, de modo que na cabeça dele, talvez ele pudesse estar pensando, interpretando aquele meu gesto, aquele meu silêncio, como se eu estivesse dando abertura, dando permissão, quando na verdade não estava. Não era nada disso. Até que um certo dia, ele acabou indo além. Lembro que eu estava ali estendendo a roupa e ele logo apontou a cara no muro e começou a falar aquelas coisas que ele sempre falava. Eu continuei na minha, como se não estivesse nem escutando. Foi quando ele disse: Esther, eu sei, você se faz de difícil, mas eu sei que você também tem vontade. Sabe, naquela hora, me deu uma coisa assim por dentro que eu me virei para ele no mesmo instante. Do que você está falando, Ismael? Vontade do quê? Como do quê, Esther? Você sabe. Você não é boba. Ou vai dizer que você também não sente vontade de dar uma aprovada aqui no negão? Eu vejo o jeito como você me olha. Pensa que não? Olha, você me respeite, Ismael. Sou uma mulher casada, viu? Olha que qualquer dia desses eu conto tudo pro Rubens e aí eu quero só ver. Num tom irônico, ele retrucou, mas, sabe, nada assustado. Nada assustado. Na maior tranquilidade, ele falou aquilo. Rubens, nossa, tô morrendo de medo. Você pensa que eu tenho medo do Rubens, Esther? O Rubens pode ser bravo, pode até ser maior do que eu, mas não é dois. Aliás,
Se você me desse uma chance, Esther, eu ia te mostrar o que é um homem de verdade. Repito, homem extremamente safado, convencido, exibido, sabe, cara de pau. Nem eu mesmo entendo porque não dei um basta naquilo no começo. Bastaria contar pro Rubens e eles que se acertassem. Só que em vez disso, sei lá por que eu fui ficando na minha. Não dava confiança, mas também não pedia que ele parasse. E de certo modo, repito, acho que ele acabou interpretando aquilo como se eu estivesse dando abertura. Um dia eu estava ali no tanque lavando roupa e ele teve a cara de pau de pular o muro e fazer aquilo. Lembro que eu estava tão distraída, pensando na vida ali, quando senti alguém me agarrando por trás. Sabe, na hora, eu até pensei que fosse o meu marido. O meu marido, na verdade, não era de fazer esse tipo de coisa. Só que vamos convir, quem mais eu poderia imaginar que estivesse me agarrando por trás daquele jeito, além dele? Quando me virei, eu quase caí de susto. Era o safado, era o cara de pau. E ele me agarrou com tanta força que eu não consegui me desvencilhar. E quando eu menos esperava, me atascou aquele beijo assim no meio da minha boca. Olha, não sei o que deu em mim. Sabe, porque na hora eu deveria ter começado a gritar, ou então, sei lá, feito qualquer coisa, menos permitido que ele me desse aquele beijo, porque no fim das contas foi a mesma coisa que eu tivesse consentido. Porque eu não o empurrei, eu não o afastei de mim, foi como se o beijo tivesse sido uma coisa consensual. Depois do beijo, ele ficou olhando assim pra mim, com aquela cara de sem vergonha, e ainda falou: e aí, vai dizer que não gostou? Aliás, se você quiser, Esther, eu sei fazer outras coisas que eu garanto que você vai adorar. Olha, eu fiquei com tanta raiva que a minha vontade foi de ir até lá na oficina em que o meu marido trabalha e contar tudo para ele. Só que não fiz isso mais uma vez por medo da confusão que eu sabia que ia dar. Imagine se o Rubens soubesse. Eu fiquei morrendo de raiva, mas não fiz nada. Era muito atrevimento. Se eu fosse uma dessas mulheres que ficam dando confiança, ainda vá lá. Só que não era o caso. Depois, no entanto, não sei explicar, mas eu comecei a lembrar daquele beijo, do modo como ele tinha me agarrado assim, pela cintura, das coisas que ele tinha dito. E sem que eu entendesse muito o porquê, foi me dando aquele calorão, aquela sensação. Cheguei até a me sentir, meu Deus, dá para entender isso, até um pouco excitada, não nego. Depois que o Rubens chegou do trabalho, eu mal consegui disfarçar o meu nervosismo, meu medo de que ele acabasse descobrindo tudo. Tudo bem que eu não tinha feito nada, quem tinha me agarrado e me dado aquele beijo tinha sido sem vergonha, nosso vizinho, mas, sei lá, de certo modo, foi como se eu tivesse consentido. Até porque, repito, eu não fiz nada para evitar. Eu mal olhava na cara do meu marido de tão nervosa que estava. E ele, naturalmente, acabou percebendo o meu jeito. Durante o jantar, a uma certa altura, chegou a perguntar: acontece alguma coisa, Esther? Eu quase derrubei o talher sobre o prato quando ele falou aquilo. Minhas mãos tremiam de tanto nervoso. Ué, Rubens, não aconteceu nada, por quê? Sei lá, você tá com uma cara tão esquisita. Ele falou aquilo e ficou me olhando assim, desconfiado. Achei melhor não falar nada. Repito, conhecendo o jeito dele, ele era bem capaz de, sei lá, pular um muro e acertar as contas com Ismael se eu contasse o que aquele sem vergonha tinha feito. Isso se não acertasse as contas ali comigo primeiro, coisa que com certeza aconteceria. Por isso, achei melhor mais uma vez não contar, ficar na minha, até porque, como eu já falei lá no fundo, eu acreditava que, por eu não estar dando confiança, logo o Ismael se tocaria e pararia com aquelas bobagens. No entanto, depois daquele beijo, ficou ainda pior. Já no dia seguinte, ele tentou me agarrar mais uma vez.
Quando me viu ali estendendo roupa no varal, pulou o muro exatamente do jeito que tinha feito naquela vez anterior e já veio para o meu lado, com aquela cara de tarado. Sim, porque a cara dele era de um homem assim muito malicioso, só que nesse dia eu estava preparada. Tanto estava que não o deixei nem chegar perto de mim. Olha, foi um sufoco fazer esse homem voltar lá para o canto dele. Contando, eu sei que ninguém acredita, mas foi exatamente assim que aconteceu. Eu mesmo, às vezes, sabe, lembrava e não acreditava. Não sei de onde que ele tirava tanta ousadia, tanto atrevimento. Primeiro, porque eu era casada. Depois, porque nunca dei abertura para nada daquele tipo, aquelas liberdades que ele tomava. Imagina, pular o muro que dividia os quintais e me agarrar. Onde já se viu isso? Se eu ainda desse algum tipo de encorajamento, mas não, juro, eu nunca tinha feito nada para encorajá-lo. Pelo contrário, não sei de onde que ele tirava aquele atrevimento, principalmente conhecendo o gênio ruim do meu marido. Nesse dia, eu fiquei muito pensativa e decidi contar tudo para o Rubens. Sim, porque aquilo já estava passando dos limites. Até porque senti, se não tomasse uma atitude, e logo, aquilo realmente não ia parar. Eu podia muito bem ter esperado o Rubens chegar em casa para contar o que andava acontecendo. Só que de tão nervosa que estava, preferi ir atrás dele, lá na oficina. A oficina ficava ali mesmo, no bairro, de modo que preferi ir caminhando, até para poder ganhar tempo e criar coragem para contar. É claro que eu estava morrendo de medo. Medo da reação do meu marido. Só que fazer o quê? Fosse o que Deus quisesse, eu precisava contar. O problema é que, à medida que fui me aproximando da oficina, um pavor sem igual foi tomando conta de mim. Eu fiquei me perguntando o que ele faria depois que eu falasse. Será que me daria uma surra ali mesmo, no meio da rua? Botaria a culpa em mim? Me expulsaria de casa? Me mataria? Mataria o Ismael? Conhecendo o gênio dele, eu não duvidava de nada. Lembro que no que cheguei à oficina, em vez de entrar, fiquei ali parada, pensando se devia ou não contar ele. De repente, aquela não fosse uma boa ideia, e eu devesse, sei lá, voltar para casa, esquecer aquela... Eu estava do outro lado da rua, atrás de um desses telefones públicos, só de olho no movimento ali na frente da oficina. Morrendo de medo, acabei ficando ali completamente paralisada por mais de 40 minutos, acredite quem quiser. Foi quando eu vi um carro encostando ali, bem ali, na frente do portão. De dentro dele saiu uma mulher. Saiu do carro e entrou lá para dentro da oficina. Pensei comigo, deve ser alguma cliente. E continuei ali de butuca. Coisa de uns 10, 15 minutos depois, eis que vi aquela mulher apontando de novo, ali no portão. Meu marido estava do lado dela. Continuei ali, atrás daquele telefone público, só de olho. Minha ideia era esperar aquela mulher ir embora e ir lá conversar com ele, contar que o sem-vergonha do nosso vizinho andava dando em cima de mim. Os dois ficaram ali conversando durante algum tempo. Meu marido e aquela mulher, que para mim devia ser alguma cliente, com certeza devia estar combinando algum tipo de serviço no carro dela, até que, para minha surpresa, depois de uns 10 ou 15 minutos, eles se abraçaram e, meu Deus, eu não estou ouvindo isso, trocaram um beijo na boca. Mas beijo assim de novela, demorado, beijo que o marido costuma dar na esposa. Olha, o meu sangue gelou. Eu fiquei completamente paralisada, sem saber o que fazer. Meu Deus, eu ali decidida a contar o que o nosso vizinho não parava de dar em cima de mim, para que ele tomasse uma atitude e fizesse aquilo parar. E de repente me deparo com aquela situação. Meu marido beijando outra mulher.
E na boca ainda por cima. Beijo de filme. Beijo que o marido dá na esposa, que o namorado dá na namorada. Olha, nem eu mesmo entendo como foi que eu consegui continuar ali assistindo aquela cena patética sem fazer nada. Com toda certeza, como sempre, por medo. Só mesmo isso para explicar o que houve. Depois de trocarem aquele beijo, ela entrou no carro, arrancou e ele voltou lá para a oficina. Eu ainda permaneci atrás daquele telefone público por uns 15 minutos, tentando digerir o que tinha acabado de assistir. Olha, dizem que um erro não justifica o outro. E eu até concordo. Nem eu mesmo entendo como foi que deixei as coisas chegarem àquele ponto. Raiva, muita raiva, muito ódio. Confesso que eu fui tomada de um sentimento de ódio tão grande, mas tão grande. O fato é que, em vez de ir até a oficina, tirar satisfação com o meu marido, perguntar quem era aquela mulher e por que ele a tinha beijado na boca, ou então fazer aquilo que tinha ido fazer, lhe contar do sem vergonha do Ismael, que não parava de dar em cima de mim. Só que em vez de fazer qualquer uma dessas duas coisas, eu deixei quieto. Acabei voltando para casa. Sabe, na minha cabeça só tinha um pensamento: o safado tem uma amante. O que mais eu podia pensar depois de ter o visto beijando aquela mulher na boca? Os dois só podiam ser amantes. E eu boba, e eu inocente, querendo ser a certinha, tinha ido lá contar que havia outro homem dando em cima de mim. Olha, até hoje não sei como tive coragem. Mas por raiva, por aquele ódio que me queimava por dentro, para me vingar, até hoje não sei direito o que deu em mim. Acabei procurando o Ismael na casa dele e no final acabamos indo para a cama. Ele nem acreditou quando o chamei do outro lado do muro. Vai entender o que se passa na cabeça de uma mulher com o orgulho ferido. Não nego, me entreguei àquele homem única e exclusivamente por vingança. O pior de tudo é que depois dessa primeira vez, eu não consegui mais me afastar do Ismael. No fundo, naquelas alturas, já não tenho mais tanta certeza se quero ou se não quero me afastar dele. Apesar de saber que aquilo que estou fazendo é errado. É aquela coisa, errado ou não, se o Rubens pode, por que é que eu também não posso? Faz 4 meses que presenciei meu marido beijando aquela mulher. E faz 4 meses que venho levando esse caso com o meu vizinho. Acabamos nos tornando amantes. Para ser sincera, não sei nem dizer que tipo de relação há entre a gente. Sabe, não sei o nome. Com o tempo, não dá para negar que nasceu algum tipo de sentimento aqui em mim também. Ou quem sabe, não sei, seja uma coisa apenas de prazer. Não sei se é paixão, não sei se é apenas uma questão de sexo. Até porque a gente não fala muito de sentimento, para não dizer que não fala nada. O que há entre nós, na verdade, parece ser alguma coisa de pele, de química, de carne. Algo difícil de explicar. Como ele trabalha de segurança de madrugada e dorme durante a manhã, normalmente a gente costuma se encontrar na parte da tarde. E tudo ali mesmo, ou na minha casa, ou na casa dele. Sei muito bem do perigo que estamos correndo, principalmente eu. Mas é como eu já falei, depois da primeira vez, não consegui mais me afastar. Admito, sei que não é certo o que estou fazendo. Já cansei de me perguntar, inclusive, será que estou agindo de modo errado? Será que sou uma mulher leviana? Será que serei condenada ao fogo do inferno por estar sendo infiel ao meu marido? Aliás, vamos ser francos,
por estar lhe pagando na mesma moeda, porque ele também não fica atrás. E é por isso que às vezes eu não me sinto tão culpada assim. Ele também apronta as dele. Eu nunca tive certeza, mas é claro que aquela mulherzinha é amante dele. Senão a troco de quê aquele beijo na boca, beijo de novela lá na frente da oficina? Será que seriam apenas amigos? Eu posso ser boba, mas não chega a tanto. Então, apesar de às vezes me sentir até meio arrependida, outras vezes parece que eu me rebelo e digo a mim mesma: você não está fazendo nada de errado. Você está só fazendo aquilo que ele também faz. Será que ele pode e você não? Deixa de ser boba, mulher. Será que por ser homem ele tem direito e você não tem? Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias. Dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou, comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal, dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor, para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.